Bom, nós vimos falando então na aula número 5, nós vimos falando sobre a existência de Deus. E hoje nós vamos abordar dois temas principais, que são os atributos de Deus, né? E a prova da existência de Deus. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a prova da existência de Deus. E tem uma passagem nesse estudo que a gente está fazendo, que eu não tinha como deixar de fora, que eu achei muito bonito a explicação, né? Se nós perguntássemos, se nós observássemos uma grande máquina funcionando, uma máquina industrial, ou uma grande máquina funcionando com toda a sua inteligência, como nós olhamos hoje os sistemas de produção que nós identificamos nas indústrias, né? Todas aquelas máquinas funcionando de forma automatizada, e você vai pensar que é uma reação automática a gente pensar: nossa, quem desenvolveu isso? Quem pensou nesse sistema todo funcionando dessa forma é uma pessoa muito inteligente, certo? É uma reação automática nossa. Quando a gente vê uma coisa muito inteligente funcionando em termos de uma máquina, a gente pensa: olha, a pessoa que fez aqui é uma pessoa muito inteligente. Da mesma forma que quando a gente olha para uma pintura, uma coisa muito bonita, e a gente fica às vezes até assustado com a beleza daquela pintura, daquele quadro, daquela obra de arte, né? A gente automaticamente pensa: a pessoa que fez isso é um gênio, é um artista, é uma pessoa que tem uma inteligência muito grande, que tem uma sensibilidade muito grande, né? A gente olhando para isso, as nossas reações são essas. E aí eu queria contar essa historinha que diz mais ou menos o seguinte: que um velho árabe analfabeto orava com muito fervor, com muito carinho, dentro da sua barraca ali. E toda noite ele fazia essas orações e fazia essa oração com muito fervor. Um dia se aproxima dele e entra ali dentro da barraca dele um homem muito rico e questiona, pergunta, né, para esse senhor, para esse velho árabe que estava fazendo as orações: por que ele orava com tanta fé? Por que você ora com tanta fé? Como que você sabe se Deus existe ou não existe? Se você não sabe nem ao menos ler, como é que você pode ter certeza da existência desse Deus que você está orando? E aí esse senhor respondeu da seguinte forma: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celestial pelos sinais que Ele me dá. Vamos lá, como assim? Indagou esse senhor rico, né? E aí esse servo humilde responde da seguinte forma: quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como é que você reconhece de quem é a carta que te escreveu? E ele responde: pela assinatura. Eu vejo a assinatura, eu vejo quem escreveu a carta. Ou eu vejo a letra e eu vejo quem foi que escreveu a carta. Quando o senhor recebe uma joia, como é que você vai descobrir quem é o autor dessa joia? Ele fala: pela assinatura da pessoa na joia, pela marca que a pessoa faz na joia. Você consegue identificar pelos traços da pessoa, de como ele fez aquela joia. E aí o empregado sorriu e acrescentou: quando você ouve passos de animais ao redor da sua tenda durante a noite, como é que você sabe depois se foi um carneiro que passou ali, se foi um cavalo, se foi um boi? Como é que você consegue identificar que animal passou por ali? Pelos rastros, respondeu esse chefe, né, esse homem rico surpreendido. E aí esse senhor responde: então, o velho crente convidou para fora da barraca, os dois saíram para fora da barraca, olharam para o céu, e ele vira para esse homem e fala assim: olha lá para cima, veja aquilo lá em cima, aquilo não pode ter sido obra dos homens. Quando nós questionamos as provas da existência de Deus, elas estão presentes o tempo todo na nossa vida. O grande drama do ser humano é que muitas vezes a prova que nós queremos da existência de Deus é algum capricho que a gente quer que Ele faça na nossa vida. Se Deus existe,
então ele tem que fazer alguma coisa para mim. Se Deus existe, ele tem que me provar isso dessa forma. Então faz tal coisa acontecer. Se o Senhor existe, o Senhor está aí, faz tal coisa acontecer. E isso a gente falou já na segunda-feira passada, é uma necessidade que nós temos, porque nós estamos, na nossa opinião, nós nos colocamos no centro das atenções. E nós achamos que todo mundo deve nos servir. No nosso relacionamento com as pessoas, como é que ele funciona? O nosso relacionamento com as pessoas. Quando nós nos relacionamos com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, quando nós nos relacionamos com as pessoas, como é que é o nosso relacionamento com as pessoas? A gente quer que as pessoas nos agradem o tempo todo. Eu tenho um bom relacionamento com quem tem um bom relacionamento comigo. E o que é ter um bom relacionamento comigo? É me tratar bem, é ser atencioso comigo, é me dar atenção, é conversar comigo, né? São as coisas que eu valorizo. Essa é a nossa referência de relacionamento. Então, quando nós estamos falando de relacionamento com Deus, nós achamos que esse Deus deve se comportar da mesma forma que eu tenho expectativa que o meu companheiro e a minha companheira se relacionem comigo, que o meu amigo, a minha amiga se relacione comigo, que aquele meu companheiro de trabalho se relacione comigo, que é sempre me bajulando, cuidando de mim, dando atenção, sendo cuidadoso. Essa é a nossa forma de se relacionar, de nos relacionarmos. E a gente tem a expectativa de que esse Deus faça a mesma coisa. Então, como é que eu me relaciono com Deus? Eu me relaciono da seguinte forma: eu peço para Ele fazer as coisas que eu quero que Ele faça na minha vida. E se Ele existe, Ele tem que fazer. Simples como isso. Se Ele não faz, eu parto do princípio de que Deus não existe, porque Ele não fez o que eu queria que Ele fizesse. Eu duvido da existência de Deus porque a minha vida está difícil. Eu questiono a existência de Deus porque eu estou passando por dificuldade, por prova. E eu acho que Ele tem que me livrar dessa prova. Eu acho que Ele tem que me tirar dessa enrascada. Porque Ele não é o poderoso. E aí nós desvirtuamos a forma de acreditar em Deus. Por isso a aula passada é tão importante, porque nós temos que dissolver, desmistificar essa figura de um Deus na forma de humano. Deus, para a nossa doutrina, vai muito além disso. Nós temos que sair desse formato de enxergar as coisas de Deus. E aí nós vamos encontrar as provas de Deus, da presença de Deus, da existência de Deus, inclusive nos momentos difíceis. Nós vamos ver isso hoje aqui. Inclusive nos momentos de dor, Deus está presente. Ele se faz presente. Muitas vezes não amenizando a minha dor, mas fazendo eu passar por ela, não porque Ele é um Deus vingativo, mas porque Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Então nós vamos tentar entender, vamos tentar encontrar a prova da existência desse Deus com essa ótica, com essa visão. Não mais daquele Deus que vai atender os meus caprichos, mas um Deus como o Deus que a gente apresentou da doutrina espírita. Um Deus muito maior do que alguém que está lá só para atender aquilo que eu quero que Ele faça por mim. Ok? Bom, na pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta da espiritualidade diz assim: num axioma que aplicais à vossa ciência. Então nós já aplicamos isso, essa regrinha para a nossa ciência. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Não há efeito sem causa. E mais do que isso, se a causa é inteligente, olha para a natureza, olha como as coisas funcionam, olha tudo aquilo que não está sob o domínio, sob o controle dos homens. Não tem ninguém com um botãozinho dizendo: vem para cá, vai para lá, natureza, ó, é assim, agora está na hora de nascer frutos. Nasce frutos.
Agora está na época de tal coisa. Época de tal coisa. Não tem ninguém apertando botão nenhum. As coisas funcionam de forma inteligente. Então, se o efeito é inteligente, a causa também precisa ser inteligente. Mas tem mais. Diz assim, ó. Para crermos em Deus, basta olhar para as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar todo o efeito tem uma causa e avançar do que o nada pode fazer alguma coisa. Gente, o nada, ou o acaso é a ausência da presença divina, correto? Por que aquela coisa aconteceu? Aconteceu por acaso. Então, o acaso é a ausência de um controle, de uma direção, de uma orientação. Aconteceu por sorte, porque aconteceu. O acaso é a ausência da presença divina. E não existe nada no universo que seja por acaso. Nada. Não existe a sorte. Não existe, então, que coincidência. Não existe. Tudo está sobre uma orientação, sobre uma direção, sobre um controle divino. Não existe o vácuo. Não existe o vácuo, não existe o vazio. Deus está presente em todas as coisas. E, portanto, todas as coisas são controladas, ordenadas e dirigidas por essa inteligência. Inclusive aquilo que eu estou vivendo e que eu não estou gostando. Inclusive aquela dificuldade que eu não gostaria de estar passando por ela, mas que eu estou passando. Quando a gente diz assim, nenhuma folha cai de uma árvore se Deus assim não permitiu. A gente tem que entender isso da seguinte forma. Na inteligência divina, nessa inteligência maior, nessa força de orientação e de direção de todas as coisas, ele não tem a preocupação de olhar para uma folha e dizer, cai a folha. É isso que nós precisamos entender. Eu vou tentar trabalhar isso na noite de hoje. Ele não precisa interferir e olhar para a folha e falar assim, agora está na hora de cair, caia. Ele criou leis perfeitas que funcionam com perfeição, que são leis perfeitas, e que, portanto, não precisam da intromissão dele. Não precisam dele tomar a decisão de dizer, agora chegou o momento, caia. Não, ele criou tudo dentro de uma lei tão perfeita que, chegado o momento daquela folha cair, ela vai cair. Chegado o momento de eu passar por aquilo que eu estou passando, eu passarei por aquilo. A partir do momento que eu acredito que Deus pode vir aqui, pode interferir numa situação e mudar uma coisa por vontade dele, eu acreditando naquele Deus, na figura humana, daquele senhor, daquela senhora, daquela criança, que vai vir aqui e vai tomar uma decisão, vai dizer assim, não, eu vou ajudar tal pessoa. A partir do momento que ele faz isso, ele está privilegiando alguém, em detrimento de um outro alguém. Por que ele ajuda você e não me ajuda? Ou por que ele me ajuda e não ajuda você? A partir do momento que ele tem que interferir na lei dele, ele não fez uma lei perfeita. Se ele não fez uma lei perfeita, ele não é Deus. Se ele é Deus e fez as coisas com perfeição, ele não precisa se intrometer. Vai funcionar. Vai funcionar. Vamos lá. É complicado a gente falar, como eu falei na segunda-feira passada. Quando a gente tenta definir algo dentro do nosso conceito, dentro da nossa capacidade intelectual, que nós temos a capacidade de entender uma mera fraçãozinha de Deus, eu falei isso na segunda-feira passada.
A nossa capacidade de entendimento de Deus, a gente vai entender um pedacinho assim de Deus. Muito pequenininho. Estou sendo generoso no tamanho, tá? Estou sendo generoso. Muito pequenininho. Nós vamos entender muito pouquinho de Deus. E aí eu tentar definir esse Deus com base na minha capacidade de entender Ele, é como negar a Deus. É como dizer que Ele não existe. Porque eu estou tentando definir uma coisa que é muito maior por um mero pedacinho que eu tive capacidade de entender. Deus é muito além da nossa compreensão. É muito maior do que a nossa compreensão. E por isso é tão difícil a gente falar sobre esse tema. Porque Ele está muito além daquilo que nós temos capacidade intelectual de absorver. Por isso definir Deus é tão complexo. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a nossa imaginação possa conhecer. Então a gente começa a desenhar esse Deus, a partir disso, com as características que nós conhecemos. Então, tudo aquilo que eu acredito que seja ruim, eu digo que Deus não tem. E tudo aquilo que eu tenho capacidade de imaginar que seja bom, eu acho que Deus tem. E aí eu vou aplicando características para Ele, de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com a minha capacidade de imaginação das coisas que são boas e das coisas que são ruins. Mas eu estou muito no comecinho do meu aprendizado. Eu não conheço verdadeiramente tudo que é possível ser de bom. Quando eu falo de justiça, eu não conheço. A nossa relação com justiça é muito diferente. A gente pensa em justiça, alguém que fez uma coisa errada que tem que pagar pela coisa errada que fez. E como é que paga? Tem que ser punido. Mas sendo punido, paga? Olha para a nossa sociedade. Vamos tentar aprender com aquilo que nós visualizamos no nosso dia a dia. Quantas pessoas que cometem coisas ruins, que depois têm que pagar pelo erro que fez, e aí elas pagam, elas são penalizadas por aquilo que fizeram, e aquilo constrói alguma coisa de bom para aquela pessoa? O nosso Deus, sendo um Deus de amor e de justiça, Ele tem que sim fazer prevalecer a justiça. Mas qual que é a forma de fazer a justiça? Tem que ser construindo alguma coisa de bom. É pagar o mal com o bem. Eu preciso construir o bem. Eu preciso ter uma relação diferente de penalidade. Não posso imaginar que toda vez que eu fizer uma coisa errada eu vou sofrer só a coisa errada e pronto. Não. Além disso, eu preciso construir algo de bom. E construindo algo de bom, sim, daí eu estou retribuindo uma coisa errada que eu fiz com uma coisa boa que eu estou fazendo. Essa tem que ser a nossa relação, de pagar o mal com o bem. Do nosso ponto de vista, nós acreditamos que essas características que nós desenhamos abrangem todas as qualidades de Deus. E aí a gente enumerou uma série de características de Deus. Mas isso não quer dizer que são todas as qualidades dele, né? De novo, é uma pequena fração daquilo que a gente tem capacidade de entender. A gente diz assim: Deus é eterno, é infinito, é imutável, é imaterial, é único, onipotente, soberanamente justo e bom. E a gente classificou Deus com todas essas qualidades de maneira ilimitada. Ele é perfeição em todas essas qualidades. Perfeição em todas essas qualidades. Deus é extrema, Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois não compreende tudo que existe. Desde a organização dos mais pequenos insetos, da insignificante semente, até a lei que rege os planetas que estão no espaço. Gente, para a gente não ir para o planeta, para a gente não ir para o universo, para a gente não olhar lá para cima e ver o tamanho de tudo que é lá em cima, vamos olhar para uma semente. Presta atenção na perfeição de Deus em uma semente. Um grãozinho
uma sementinha que você planta, que dela vai nascer uma árvore, ela está toda ali dentro, toda a capacidade de realização, todo o potencial que existe de criação está dentro daquela semente. Ela só precisa de elementos que completem ela para que ela possa surgir e dessa semente nascer uma árvore e nascer muitos frutos e dentro desses frutos muitas outras sementes. Uma sementinha. Pensa lá num pé da fruta que você quiser. Pezinho da fruta que você quiser, uma sementinha dele. Ali dentro tem uma vida, tem uma força, uma pujança, uma inteligência absurda. Como é que faz? Eu consigo clonar, eu consigo misturar uma semente dessa com aquela, eu consigo produzir isso no laboratório e tal, mas inventa uma semente. Inventa uma. Tira do zero, do nada. Inventa uma semente. Como é que o homem vai ter capacidade de inventar alguma coisa, uma semente dessa que vai trazer toda essa pujança, toda essa vida, toda essa força que tem dentro de uma mera semente? Lembra que a gente falou? Se existe um efeito inteligente, tem que existir uma causa inteligente. Que inteligência maior? Nós estamos falando de uma planta. Que é uma inteligência maior daquilo planejado de forma tão absurda. A causa disso, quem inventou isso, tem que ser uma inteligência suprema. Então, é a suprema e soberana inteligência. É uma das características de Deus. Deus é eterno. Se ele tivesse surgido a partir de algum momento, ele seria criatura e não criador. Se ele surge a partir de alguma coisa, ele é criação e não criador. Deus é eterno. Ele não teve começo e ele não teve fim. Precisamos sair da figura do Deus na figura de ser humano. Deus, essa inteligência suprema, ela é eterna, ela não teve um começo e ela não terá um fim, ela sempre existiu. Ok? Se tivesse saído do nada, dá até um nó, é tipo um trava-língua essa frase. Se tivesse saído do nada, não sendo nada coisa alguma, ou seja, o nada é nada, não poderia produzir nada. Se o nada é nada, como é que o nada poderia ter produzido alguma coisa? Hoje nós vamos sair daqui no mínimo com uma dor de cabeça. Se o nada é nada, como que o nada poderia ter produzido algo igual a Deus? Se ele teve um início, aquele que inventou algo tão perfeito como Deus, é que é Deus na verdade. Ok? Não? Chacoalha aí que vai. Pensa na inteligência de alguém para criar algo como Deus. Alguém criou alguma coisa como Deus. Então, esse ser, essa coisa que criou algo como Deus, é que na verdade é Deus. Para ter criado algo tão perfeito. Ok? Não, né? Mas nós vamos chegar lá. Vamos lá. Deus é imutável. Então, se ele estivesse sujeito a algum tipo de mudança, como existe na matéria, se ele tivesse sujeito a algum tipo de mudança, ele não seria perfeito. Para ser imutável, ou para ser perfeito, ele precisa ser imutável. E vice-versa. Então ele não está sujeito à mudança. Você imagina essa inteligência sujeita à mudança. Daí tudo aquilo que foi feito até aqui funciona desse jeito. A partir daqui
existiu uma mudança em Deus. E aí essa mudança promoveu uma mudança em todas as coisas que ele fizer. Ou seja, aquilo que foi feito antes precisa ser refeito. Causaria uma grande bagunça. Causaria uma grande confusão. Então Deus é imutável, Ele é perfeito. Perfeição não precisa ser mudada. E essa perfeição é a inteligência que rege todas as coisas, que direciona, que orienta todas as coisas no universo. Então não pode ser mudada para que não exista essa confusão. Vamos lá. Deus é imaterial. Por quê? De novo, se fosse material, estaria sujeito às leis da natureza. Estando sujeito às leis da natureza, passaria por transformação. Então, Deus precisa ser imaterial. E às vezes a gente fala assim: a mão de Deus está sobre tal coisa, os olhos de Deus estão sobre tal coisa. Por quê? Porque a gente tem a necessidade de colocar esse Deus num papel, numa figura daquilo que nós conhecemos. Então, tem pessoas que nós admiramos, tem ícones, pessoas que fazem uma ou outra atividade, que são pessoas que nós admiramos, que nós achamos qualidades nessas pessoas. E nós temos a tendência de também pegar essas qualidades, esses atributos de pessoas e tentar colocar isso para alguém ou para alguma coisa que não é uma pessoa. Então, não tem como eu colocar qualidades, adjetivos que fazem parte de um ser humano em alguma coisa que não é um ser humano. Nós fazemos isso, a mão de Deus, os olhos de Deus, né? Você está sob os olhos de Deus, sob os cuidados da mão de Deus, para tentar nos aproximar mais desse Deus e para ter a interpretação de que Ele está cuidando de nós. Quando Ele está com a mão sobre a sua vida, Ele está cuidando de você. Quando Ele está com os olhos sobre a sua vida, Ele está olhando por você. Mas não necessariamente com os olhos como os nossos, com a mão como a nossa. Então é uma necessidade que nós temos. Mas esse Deus é um Deus imaterial. Ele não é uma pessoa, Ele não está na figura de um ser humano. Deus é onipotente. E Ele é onipotente porque Ele é único. Então toda a potência, todo o poder, toda a força está presente em Deus, nesse Deus único. E aí tem uma explicação que é assim, ó: se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa, e assim por diante, até chegar ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassaria. Então nós teríamos um ser poderoso, um outro equivalente, mas tem alguém que tem mais poder, um outro equivalente, tem mais alguém que tem mais poder, e nós subiríamos isso até chegar em alguém, até chegar num ser, numa entidade, que seria efetivamente o mais poderoso. E esse ser, sim, é que é Deus. Então, onipotente significa que todo o poder está com Ele. Para fazer o quê? O que a gente quer? Já vou chegar lá. Mas se Ele pode tudo, por que Ele não faz? Já vou chegar lá. Deus é soberanamente justo e bom. A gente, na verdade, queria mais um Deus que fosse só bom, né? Todo mundo queria um Deus que fosse bonzinho, né? Um Deus bonzinho, faria as vontades de todo mundo, né? Como é que faz um Deus que faz a vontade de todo mundo? Se eu peço uma coisa e você pede a mesma coisa, né? Eu sempre brinco de dizer o seguinte: se o Deus fosse só bonzinho, como é que fazia com dois times que entram? Nós estamos na época de Copa, né? Como é que entra com um jogo que os dois pedem para ganhar? O que Deus faz? Mas Ele não é bonzinho, Ele tem que atender os dois. E quem que ganha o jogo? Deus é brasileiro. Né? Os dois fazem, Deus é brasileiro. Os dois times fazem lá, né? A reza, pede.
E aí, como é que faz? Quem que ganha? Deus é bom, mas é justo. Soberanamente bom e justo. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequenas coisas como nas maiores. Nós falamos aqui agora, no universo e da semente. Está em todas as coisas. A providência divina, tá? Não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça e nem da sua vontade. O fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contraditória ou contrária. Então, o fato dele ter uma infinita bondade e justiça não permite que ele tenha absolutamente nada do contrário. Se Deus é infinitamente bom, isso quer dizer que existe alguma possibilidade desse Deus ter uma pintinha, só um pinguinho assim, um pinguinho de maldade? Não tenham dúvidas disso. Se ele é infinitamente bom, não existe espaço nenhum para que ele seja absolutamente nada mal. Então, uma das características dele é que ele é infinitamente bom. Mas escuta, Ricardo, eu estou vivendo uma situação que não me parece que esse Deus é um Deus tão bom assim. Porque o que eu estou vivendo, olha, você não sabe. Se eu te contar, você não vai acreditar. Eu vou, acredite, eu vou acreditar. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui quase tudo é possível. Quase tudo. Muitas coisas do que a gente quer não é possível. Mas quase tudo é. Infinitamente bom e infinitamente justo. Quando esse Deus ele é infinitamente justo, existe algum espaço, mínimo que seja, para um pinguinho de injustiça? Não existe. Menor espaço para absolutamente nada de injustiça. Mas o que eu estou vivendo, Ricardo, você não sabe. Calma, nós vamos chegar lá. Deus está presente mesmo nos nossos momentos de dor. Não como um Deus que vai atender os nossos caprichos, mas como um Deus que vai fazer a gente passar, viver por aquilo que a gente tem que passar, para que a gente possa atingir a nossa evolução, o nosso aprendizado, o nosso melhoramento moral. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem no capítulo 5, ele fala das causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E ele diz assim: nas causas atuais das aflições, ele fala que, na grande maioria das vezes, as dificuldades que nós vivenciamos nessa vida são de causas atuais. São coisas que nós provocamos para nós mesmos nessa própria vida. Às vezes a gente está vivendo uns negócios que a gente... Sabe aquela história de quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Então a gente bate, a gente faz as coisas erradas, mas a gente logo esquece das coisas erradas que a gente faz. Ou mais do que isso, como nós estamos em erro, como nós estamos falhando, muitas vezes nós não percebemos que estamos falhando. O vídeo do Evangelho desse final de semana foi justamente sobre isso, sobre a inteligência de Deus em dar a reencarnação para nós, para que a gente possa recomeçar com uma página em branco. Por que a gente, quando volta, quando a gente reencarna, a gente não traz as memórias das vidas anteriores? Porque senão seria uma continuação dessa vida. Tá, eu não precisaria desencarnar e encarnar de novo, eu continuava a vida. Em vez de viver 80 anos, eu vivia 160. E muito possivelmente ia viver 160 fazendo exatamente as mesmas coisas erradas. Porque quando eu estou fazendo algo errado, muitas vezes eu não percebo que aquilo é um erro. Sabe quando a gente está conversando, vai discutir, conversando em casal, e a outra pessoa tenta mostrar pra gente que a gente está errado? Nunca, né?
Jamais. A gente nunca está errado. A gente está no erro, está fazendo a coisa errada e não consegue perceber. Então a reencarnação é para isso, para que a gente possa parar. Ei, peraí, tu está fazendo um negócio errado, peraí, vem cá. Ó, vamos voltar lá para o plano espiritual, vamos sentar, vamos ver como é que foi a nossa existência, qual era o nosso planejamento, como é que a gente estava levando. Daí a gente vai falar, opa, mas não era para ser assim. Nossa, olha o que eu estava fazendo. Eu não sabia que era errado. Eu não tinha consciência que era errado. Então nós demos um pause. Você foi lá, analisou tudo, estudou mais, se preparou mais, se reuniu com as pessoas que iam te ajudar a passar por aquilo que você precisava passar. Falaram, mas nós vamos voltar lá e vamos começar do zero. Página em branco. Porque se você levar essas memórias, elas vão te atrapalhar. Se você levar as memórias, elas vão te atrapalhar. Então você vai começar do zero, página em branco. E aí você começa de novo. Às vezes, quando a gente está errando, a gente não percebe que a gente está errando. Então, o Evangelho fala para nós, causas atuais. Nós estamos errando e, na grande maioria das vezes, o que a gente está vivendo é consequência de escolhas que nós estamos fazendo nessa vida. O espírita tem a mania de dizer, eu devo ter feito alguma coisa na vida passada para merecer isso que eu estou passando. Na verdade, você fez nessa. Na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. Quando você olhar para a sua vida, para essa, e analisar de forma imparcial aquilo que você tudo aquilo que você viveu, e você não encontrar nessa vida um motivo para você viver aquilo que você está vivendo, eu preciso recorrer daí ao quê? Uma das qualidades de Deus. Escuta, mas espera aí. Se Deus é bom, por que eu estou passando por uma coisa que eu não fiz nada para merecer? Mas espera aí, Deus é justo. Existe a possibilidade de um pinguinho de justiça em Deus? Não. Então, se o que eu estou vivendo não tem a causa nessa vida atual, precisa ter a causa numa vida anterior, para ser a justiça divina, para que a justiça divina se estabeleça. Do contrário, Deus não está sendo justo. E se Ele não está sendo justo, Ele não é Deus. E Ele é Deus. Não tenham dúvida disso. Então, se eu estou vivendo um momento de dificuldade, é porque Deus é justo. É bom? É, mas é justo. E eu fiz alguma coisa, em algum momento, que eu mereça estar passando por isso que eu estou passando. E Deus está presente nesse sofrimento que eu estou vivendo? Sim. Mas é um momento de dor, Ricardo, não está bom para mim. Está desconfortável. Existe a presença de Deus nesse momento da minha vida? Existe. Nós precisamos sair da visão acanhada de corpo, de ser encarnado não, de ser de carne e osso, e passar a ter a visão de espírito. Aquilo que eu estou vivendo é necessário para o meu aprendizado, para a minha evolução moral. Está com um filho doente em casa. Está com febre. Aí você vai dar um remédio, que é amargo, que a criança toma e faz todas as caretas possíveis. Mas aquilo que eu estou dando para ele, o remédio amargo que eu estou dando para ele, é ruim para ele? Não é ruim, gente. O remédio que eu estou dando para ele é um remédio que faz bem para ele. Mas o gosto é ruim. Mas não faz mal, faz bem. Então isso que a gente está vivendo, essa dificuldade que nós estamos passando, é o remédio amargo. É o remédio amargo. É a fruta amarga que eu plantei e que eu preciso colher. Beleza, então Deus está presente mesmo nesse momento de dificuldade, né? E dentro disso, Deus não pode ser parcial. Então, se Ele é bom e Ele é justo, e eu fiz o mal para minha irmã, eu fiz o mal para o meu irmão, eu vou ser perdoado dentro da misericórdia divina, eu vou ser perdoado daquilo que eu fiz,
vou levantar as mãos para o céu de arrependimento, do fundo do meu coração me arrependo do mal que eu te fiz. Olha, eu sinto muito mesmo do mal que eu te fiz. Eu entendo que você sinta muito. E eu te perdoo pelo mal que você me fez. E ok, sem problema. E Deus me perdoa do mal que eu fiz? Sim, Ele perdoa. Aliás, Ele não precisa nem perdoar, porque Ele conhece a sua dificuldade, Ele sabe da sua imperfeição, Ele sabe da sua limitação, e já era a expectativa que você errasse. Então, Ele sendo Pai e me amando, como Ele me ama, como Ele te ama, Ele não precisa nem perdoar, porque para perdoar a gente tem que se sentir ofendido. E Ele, sabendo da tua limitação, Ele nem considera que uma ofensa aquilo que você está fazendo. Só que Ele diz assim: fica tranquilo, meu filho. Você estudou pouco, você foi mal na prova, tirou uma nota vermelha, não tem problema. Eu não vou brigar com você. Só que isso não elimina o fato de que você vai ter que estudar de novo. E vai ter que fazer a prova de novo. Vai voltar lá. Vai ter uma nova existência. Vai passar pela prova novamente. O que é passar pela prova? Às vezes eu acho que a minha vida aqui, como eu planejei ela, eu vou vir para cá e eu vou ter uma vida onde eu vou ser livrado das minhas dificuldades. O que é passar pela prova, gente? É passar pela prova. Qual é a minha dificuldade? Se é o cigarro? Se é a droga? Se é o sexo? Qual é o desvio? Não tenha sombra de dúvida que você será testado naquilo que é a sua prova. Do contrário, você não passa pela prova. Passar pela prova não é desviar dela, é enfrentar ela e passar por ela, não ceder a ela. Essa é a justiça divina. Então, quando a dificuldade se apresenta na minha vida, eu falo: Deus, me livra disso. Como Deus me livra disso? Se essa é a tua prova, se isso é o que vai te alavancar, se você passar por isso e conseguir passar, você vai vencer esse obstáculo, vai ser uma superação, vai ser um motivo da sua existência, e você está pedindo para Deus tirar isso da sua vida. Falar é fácil, né? Falar é fácil. E passar pela prova? Passar pela prova é difícil. Quando a gente está passando pela dor, não tem como não levantar a mão para o céu e falar assim: Senhor, faz o seguinte, não precisa tirar, mas dá uma aliviadinha. Ou encurta, porque está muito longa. Faz tempo que eu estou na prova, faz tempo que eu estou no meu deserto, que eu estou enfrentando o meu deserto. Deixa eu pegar a próxima encarnação. Não, passa por essa logo. É justamente aí que está o erro. É justamente aí que está o erro. Fala: não, para essa vida já deu. O que adianta? Daí você vai ter que voltar próximo e terminar o carregamento? Já que vai fazer, faz uma viagem só, já resolve. A gente está passando pela prova, gente. E a prova, a dificuldade, sabe aquela tua dificuldade? Então, ela é a alavanca da sua evolução. É nela que está a alavanca da sua evolução. A gente tem que olhar para uma prova. Lógico que eu não vou ser hipócrita de falar assim: graças a Deus eu estou passando por uma dificuldade. Lógico que não. Mas Deus está comigo. Ele não me abandona. Eu estou passando pela prova com Deus. Ele está comigo, abraçado, quando Ele não está me carregando no colo. Ele está comigo. Não é a ausência de Deus na minha vida. A dificuldade é a presença de Deus na minha vida, através da sua justiça. Eu gostaria que fosse só com a bondade, mas Ele tem essas duas características somadas. Ele é bondade e justiça. Então eu não tenho como deixar uma para trás. Eu preciso caminhar com as duas. Se eu não resgatar isso que eu estou resgatando, Ele estaria sendo injusto com todo mundo que está passando por isso. E se ninguém tivesse que passar? Não, mas é simples, Ricardo. Então, ninguém mais precisa passar. O que seria do nosso mundo sem o sofrimento? O que seria do nosso mundo sem a dificuldade?
Nada, né? A gente erraria, porque Deus é bom e Ele me perdoa. E eu vou continuar errando, eu vou continuar aprontando, porque Ele me ama e Ele vai me perdoar. A gente conhece na doutrina um Deus que a justiça anda junto com o amor, né? E a gente precisa levar a sério esse Deus infinitamente perfeito. É impossível conceber esse Deus sem o infinito das perfeições e sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassar, faz necessário que ele seja infinitamente tudo. Bom, Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Então Deus é infinitamente perfeito e essa característica, por consequência, diz que Ele é único. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a mesma condição de se igualar ao infinito em todas as coisas. Quem não teve um nó, agora é o nó cego, aquele final. Ok? O que ele está dizendo para nós? Livro dos Espíritos. O que ele está dizendo para nós? Deus é único. Se existisse um outro Deus, para ser Deus, ele teria que ter exatamente, sem nenhuma exceção, todas as características desse mesmo Deus. Para ser Deus, esse outro Deus teria que ter exatamente as mesmas características. Ele teria que ser igual a esse Deus. Ok? Igual, com todas as características de perfeição. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, são iguais absolutos, ok? Isso equivaleria a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Então, tudo igual, o mesmo pensamento dos dois, uma mesma vontade dos dois, o mesmo poder dos dois. Confundindo assim, quanto à identidade, não haveria em realidade dois, mais um, porque eles são o mesmo. Então esses dois seriam um único Deus. Agora danou-se. Agora danou-se. Agora travou, né? Se existisse algo tão profundamente igual a esse Deus, ele se confundiria com o próprio Deus. Não haveria, na verdade, dois, mas existiria uma única coisa, que se divide, que se expande, que aumenta e que está presente em todas as coisas. Ou seja, o nosso único Deus, o Deus que nós acreditamos. Ok? Se cada um, contrário daí, se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse. Então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois nenhum possuiria uma autoridade absoluta. Então, se cada um, se ao contrário de serem um só, eles tivessem poderes iguais, mas eles se diferenciassem, cada um faria coisas diferentes. Se cada um fizesse coisas diferentes, ele não era absoluto. E se ele não é absoluto, ele não é Deus. Por isso não cabem dois deuses. Por isso cabe um único Deus. Porque um dos atributos é que ele é absoluto, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares. E o poder, a potência é só dele. Vamos lá. Para finalizar, Jesus não senta nas praças, não se reúne com os apóstolos, não se reúne com as pessoas para explicar os atributos de Deus. Jesus era um espírito muito além da gente, muito além da nossa capacidade. O espírito mais próximo de Deus que a gente pode conceber.
Um espírito que se preparou durante muito tempo para poder vir para cá, para essa existência que ele teve, para deixar todos os ensinamentos dele. Há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, ele veio e ele encontrou um povo muito simples. E ele precisava usar coisas do dia a dia, falando por parábolas, para explicar as coisas que precisavam ser feitas. Imagina Jesus Cristo sentando com seus apóstolos e falar assim: então agora eu vou explicar para vocês Deus. Com essa concepção de Deus que a gente tem hoje, 2000 anos depois, como é que seria possível explicar para os apóstolos? E vamos imaginar que os apóstolos eram espíritos que já estavam avançados, que já tinham a capacidade de receber aquela informação, aquela inteligência. Como é que eles, que não tinham a capacidade do Cristo, conseguiriam replicar o entendimento deles para as outras pessoas que ainda eram mais simples do que eles? Por isso Jesus sai disso tudo e pega uma lei maior e aplica essa lei maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Apresenta para nós um Deus que é Pai, para que eu possa estabelecer uma relação com esse Deus, para que eu possa começar a ter esse relacionamento com as coisas de Deus. E diz para mim que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Ou seja, é amando o próximo que eu vou demonstrar meu amor por Deus. O que Jesus está fazendo? Como nós não tínhamos e não temos a capacidade de compreensão desse Deus, ele passa para nós a figura desse Pai que zela, que cuida, que está presente, que quer o bem de cada um dos seus filhos. E sendo a lei maior de Deus a lei do amor, ou seja, eu só vou evoluir, eu só vou ser um espírito melhor quando eu desenvolver em mim a lei do amor. Mas para me ajudar a desenvolver a lei do amor, ele coloca uma segunda lei, que eu não digo nem que vem em segundo lugar, mas que vem junto com a lei do amor, que é tão perfeita quanto a lei do amor. A lei do amor vai me levar para a evolução. E a lei da ação e reação vai fazer com que eu não caminhe para trás. A lei de ação e reação vai fazer com que eu tenha espinhos aqui atrás. Então eu não vou querer caminhar para trás. Eu vou ser impulsionado a caminhar sempre para frente. Eu faço coisas boas, eu recebo coisas boas. Lei de amor. Eu faço coisas ruins e recebo coisas ruins. Lei de ação e reação. Essas duas leis perfeitas vão me levar para a minha evolução. Jesus vem apresentar isso no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amando, desenvolvendo o amor pelo próximo, eu vou evoluir. Tendo essa relação com Deus, entendendo Ele como sendo alguém que cuida de mim, eu vou caminhar. Sabendo que esse Deus é Pai e que Ele precisa me educar, eu vou tratar de não fazer arte. Porque se eu fizer arte, meu Pai vai me penalizar? Não, vai me educar. Eu serei educado pela pedagogia divina. Que nome bonito do sofrimento que você está dando, né? Pedagogia divina. É, pedagogia divina. E quem que colocou aquilo para eu passar? Foi esse Deus? Foi a lei de ação e reação. Foi o meu livre-arbítrio. Eu me coloquei. Eu não passei na prova. Eu negligenciei estudar para aquela prova. Eu negligenciei viver aquilo que eu precisava viver com responsabilidade. Eu preciso passar por aquilo de novo. Simples como isso. Ah, mas e Deus não pode fazer nada a respeito disso? Pode, Ele faz.
Ele te dá uma nova oportunidade de fazer. Não, mas eu queria que ele me aprovasse. Eu queria que ele pegasse a minha prova e falasse, não, como eu te considero demais, eu vou desconsiderar essas aqui que você errou, eu vou te dar um 10, né? Aí a gente vai chegar lá na frente sem aprender as coisas que a gente precisa aprender. Por que a gente precisa passar por tudo isso, gente? Porque a gente precisa desenvolver o amor. E porque quando se a gente chegar lá na frente, a gente vai olhar para trás, iguais aos espíritos de luz que hoje olham para nós e que vêm interceder por nós, os nossos anjos de guarda, os espíritos tutores, os mentores, aqueles que estão cuidando de cada um de nós, da nossa evolução. Por que eles estão cuidando de nós? Por que eles estão aqui acompanhando cada um de nós e se preocupando com a gente? Mas ele já é um espírito de luz e não tinha que se preocupar com isso. Ele ralou um monte para chegar lá e agora está lá, está preocupado com a gente. Porque ele sabe como é difícil estar aqui. E a gente vai saber igual quando a gente estiver lá. E não tem como, sendo um espírito de amor, olhar para nós e falar assim, mas eu já fiz a minha parte, agora eles que se virem. Não tem como. Do contrário, não é um espírito de amor. Não é um espírito de luz. Nós buscamos a nossa evolução individualmente, mas jamais teremos como ser evoluídos individualmente. Nós só seremos evoluídos em amor pelos nossos próximos. Nós não teremos como chegar numa condição de evolução e de luz e olhar para todos os outros irmãos que não estão nessa condição e dizer que a gente não se preocupa. Então a gente vai estar o tempo todo ligado entre nós mesmos. Essa é a lei de amor. E para apoiar ela, a lei de ação e reação, para que a gente não caminhe para trás. Essa é a presença de Deus na nossa vida. É dessa forma que Ele se apresenta. Não de presença física, mas através da sua lei. É assim que nós precisamos enxergar a presença de Deus na nossa vida. Não intercedendo e fazendo os nossos caprichos, mas fazendo com que suas leis funcionem. Quer que Deus faça as coisas boas na sua vida? Eu quero. Faça escolhas boas. Porque a lei dele é inegociável. Então, se você fizer coisas boas, não tem como você não colher coisas boas. Quer coisas boas na sua vida? Plante coisas boas. E, inevitavelmente, você vai colher só coisas boas. Amém? Amém. Quase que uma pregação hoje aqui, né?